Fala pessoal, na aula de hoje basicamente o que vamos ver são dois comandos, o git log e o git restore. Vamos entender melhor como que eles funcionam no nosso fluxo de trabalho? Bora lá. Bom, aqui eu estou no repositório chamado git digital course dentro do VS Code, certo? Aqui tem um terminalzinho, né, o PowerShell, que seria a linha de comando, né, uma das linhas de comandos do Windows, onde a gente também está dentro dessa pasta, né, desse repositório git digital course, beleza? Aqui eu estou com um arquivo readme.md, né, um arquivo markdown, que basicamente tem um único título, né, esse curso digital, git. O que eu vou fazer aqui inicialmente? Bom, eu vou colocar um título secundário. Certo? Apareceu a bolinha aqui de que esse arquivo foi modificado. O que eu vou fazer é salvar. Ctrl S, salvei. Beleza? Sumiu a bolinha aqui, ele passou para esse M aqui, né? Eu estou usando a interface a nosso favor, mas a gente poderia usar, por exemplo, o git status para ver essas modificações. Aqui no nosso canto esquerdo, né, tem esse source control, eu vou clicar aqui e a gente consegue ver que ele já mapeou essa mudança que foi salva, beleza? Inclusive, se a gente quisesse ver exatamente essa mudança, né, eu vou clicar aqui e teria um git diff, né, só que na interface, onde a gente vê o acréscimo dessa linha aqui em verde, beleza? Mas vamos continuar. Então, basicamente, depois de fazer essa mudança, né, vamos pegar aqui o nosso diagraminha que nos ajuda a entender quais os estados do Git. Então, o arquivo ele estava como não modificado, unmodified. O que foi feito? Uma edição no arquivo. Passou para um estado de modified. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa jogar para a área de staging, né, fazer esse stage desse file, desse arquivo, beleza? Em seguida, a gente vai dar esse commit. Então, vamos lá. Basicamente, o que eu vou fazer agora é um git add e o nome do arquivo. Dei um tab para ele completar sozinho para mim, e foi esse readme.md. Vou dar Enter. Aqui, ó, na esquerda, a gente consegue ver que ele saiu de Changes e foi para o estado de Staging. Legal? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um commit. Então, git commit -m, abro, add new title como a mensagem do commit que eu quero salvar. Beleza? Git commit -m a mensagem. Vou dar um Enter. E basicamente o que ele falou é que um arquivo foi mudado com duas inserções. Bom, basicamente o que a gente fez nesse commit, né, foi uma alteração simples, né? Então, se a gente voltar no nosso diagrama, a gente passou desse unmodified para o modified, e depois a gente jogou para a área de staging, fez o commit retornando para a área de unmodified. O que a gente consegue fazer agora? A gente consegue usar um novo comando chamado git log. Quando eu coloco o git log, basicamente o que ele vai fazer é trazer um histórico dos commits, dos últimos commits que foram feitos. Então aqui foi dado o comando, né? Eu vou subir um pouquinho aqui a janela para ter um pouco mais de espaço. Então com esse git log, ele mostra um pouquinho onde a gente está, né? Onde está, no caso, a branch, que é a master. Ele mostra o autor. Aqui nas configurações a gente colocou como usuário sendo Bowie e marketing@letscode.com.br como sendo o e-mail desse usuário. Aqui mostra a data e mostra a mensagem do commit. Um ponto bastante interessante também é esse hash que é construído, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de checksum do nosso repositório. Basicamente é como eles fazem o hash, né, das informações do estado, né, que estava no nosso repositório. Dessa forma, é assim que é salvo para o Git quando ele quer retornar, por exemplo, a como estava determinado estado anteriormente. Então, se a gente descer um pouquinho aqui, né, depois desse add new title, teve outro add new title aqui anteriormente, certo? Onde a gente consegue ver outras opções. Nova linha, inclusive veio um L aqui a mais ao final do arquivo. Então, são algumas opções, né, que foram colocadas ao longo do processo de desenvolvimento do código. Beleza? Então, basicamente, retomando, o git log ele vai nos ajudar a ver um histórico, né, de todos os commits que foram feitos. Um negócio bem interessante também, né, para quem adiciona aquela extensãozinha que pode ser baixada aqui pelo VS Code chamado GitLens, né, que está aqui, é simplesmente clicar para instalar, quando você procura por ela, né, é que aqui nessa aba de Source Control, você vai conseguir ver esses commits também como histórico, tá? Então ele traz aqui um histórico onde você também consegue fazer algumas açõezinhas. Então é interessante também para quem gosta de mexer um pouco com interface, tá? Ele meio que substitui aí o uso do git log. Beleza. Então esse primeiro comando basicamente foi para a gente conseguir ver alterações que foram feitas. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Então eu vou retornar aqui, né, para nossa árvore de trabalho, onde está o nosso arquivo readme.
Eu vou colocar um tópico aqui chamado uso do comando restore, beleza? Apareceu a bolinha aqui de que precisa ser salvo, eu vou salvar não com Ctrl S, mas aqui diretamente, ó, save. Sumiu a bolinha, então quer dizer que foi salvo. Se a gente for ver aqui, né, dentro do nosso source control, a gente consegue ver que ele já está mapeado com uma mudança que foi feita. Mas beleza, e se eventualmente eu quero retornar essa mudança? Não, assim, salvei a mudança, mas não estou satisfeito com o que foi feito, eu quero retornar. Aqui pela interface, simplesmente a gente poderia clicar nesse botão, tudo bem? E a gente descartaria essas mudanças. Mas aqui no caso, em termos de código, né, o que a gente pode fazer? Eu vou apertar Q, então a gente saiu do git log, tudo bem? Bom, e vamos entender um pouquinho como é esse uso do comando restore. Basicamente, então, se a gente tem a nossa modificação, a gente quer remover essa modificação. Então, git restore e o nome do arquivo. Bom, então vocês podem ver que no arquivo em si removeu aquele novo ponto que a gente tinha colocado, assim como aqui, né, no Git, saiu a nossa modificação mapeada, tudo bem? Então é uma forma de você retornar arquivos modificados. Só que vamos avançar novamente para a área de staging. Então eu vou colocar aqui. Uso do comando git restore, vou salvar, dei Ctrl S. Assim que eu salvei, apareceu as mudanças. O que eu vou fazer? Eu vou jogar para a área de staging, certo? Então eu vou dar um git add e o nome do arquivo, readme, vou dar tab para completar sozinho e vou dar git add, dei enter. Então ele passou, ele estava em changes, ele foi para a área de staging. Só que antes de dar commit eu falo, putz, não estou satisfeito com isso aqui, né, para jogar para um commit, para salvar, né, esse estado do meu arquivo. Então o que eu quero fazer? Eu quero retornar, né, para a área de mudanças. Bom, então basicamente o que a gente vai fazer agora é remover dessa área de staging e passar para essa área de changes, né, basicamente onde seria arquivos modificados. Então a gente vai usar o comando git restore staged e aí o nome do arquivo, que eu vou dar tab aqui para completar sozinho. Por que a gente precisa passar esse traço staged ou traço S, né? É uma opção também. Para que a gente identifique onde o comando restore vai ser utilizado. Então, nesse caso, a gente vai tirar ele da área de staging e vai jogar para a área de modified. Então, se eu der um enter aqui, ele sai da área de staging e fica só em changes na área de modified. Então, retomando, basicamente o que a gente pode fazer é ou eu removo as alterações que foram feitas na área de staging, usando esse traço staged, ou eu removo com restore, né? Assim, dessa forma, git restore, readme, e eu desfaço as modificações que foram feitas, assim como a gente removeu aqui o ponto. Então são dois tipos de restore que a gente pode fazer, removendo da área de staging ou removendo da área de modified, no caso, né? Não exatamente a área, mas o estado do arquivo de modified. Bom, então hoje basicamente o que vimos foram os comandos git log e git restore. O caso do git log é para a gente conseguir ver um histórico, né? Então a gente consegue ver todos os commits que foram feitos, inclusive o hash que representa, né, referencia, no caso, esses commits. Além disso, o git restore ele pode ser utilizado tanto para a gente retornar para um estado de unmodified, quando o arquivo foi modificado, ou tirar da área de staging, né, quando a gente meio que desiste, né, de passar para o commit posterior, e retorná-lo para a área de modified. Então são basicamente dois retornos que a gente consegue fazer. A gente sai de staging e passa para uma área de modified, ou a gente sai dessa área, né, de modified, de arquivos modificados, e volta para uma área de unmodified, o arquivo como ele era antes ou como ele foi clonado. Beleza, pessoal? Obrigado e até mais.